Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tipo de vídeo que eu não fazia há muito tempo, que é um react. Eu vou reagir aí e falar um pouco sobre o trailer da nova série documental sobre vida pré-histórica que vai sair aí nos streams da vida, na televisão da vida, que é o Surviving Earth, né? Que é uma série que vai sair pela NBC e pelo Peacock, né? E que é uma série que visa explorar a vida pré-histórica, mas principalmente as grandes extinções em massa que a gente teve no passado. Essa série ela vai ter 8 episódios e vai começar a passar aí em junho, né? Vai começar a estrear em junho, um episódio por semana. Então ela vai não só falar um pouco sobre as principais extinções em massa que aconteceram no planeta, mas também mostrar como a vida sobreviveu a essas grandes extinções em massa e como que ela sobreviveu e se diversificou. Então a gente vai ver um pouquinho aqui do documentário, vamos ver um pouquinho dos animais, né, e discutir um pouquinho sobre tudo isso, certo? Earth, a breathtaking planet that has supported life for billions of years. But it can be a challenging and cruel home. Aqui a gente já tem a primeira criatura pré-histórica aí que aparece, que é uma miniota, né, um vertebrado sem identificação ainda. Não tem como saber, pode ser uma representação dos primeiros amniotas, pode ser um réptil genérico, não tem como saber exatamente. Eu sei que alguns animais, a identidade de alguns animais que vão aparecer nessa série já foram reveladas por pessoal envolvido na produção e tal. Então, alguns que eu sei quais são, eu vou trazer informações sobre eles, mas tem outros animais aí que a gente não tem como saber até que a série estreie, né? From the beginning. Tá, aqui o trailer é muito rápido, a gente quase perde, né, se a gente não prestar atenção, né? Mas aqui a gente tem o que parece ser um bando de toxodontes, né? Os toxodontes, eles são esse grupo aí de enormes herbívoros, né? Que são muito comuns na América do Sul. Na verdade, eles são de um grupo de animais, de mamíferos herbívoros aí, que se originaram na América do Sul. Então, os toxodontídeos, né? Especialmente o toxodon, são muito comuns aqui na América do Sul, e no Brasil a gente encontra muitos fósseis deles. Eles são animais que viveram aí, se eu não me engano, aí durante a última era do gelo, né? Eles são extintos, pelo menos, durante a última era do gelo, né? Então são animais muito curiosos. E se não me engano, os primeiros fósseis de toxodonte, eles foram descobertos pelo Charles Darwin, quando ele estava fazendo aquela viagem do Beagle, né, pelo mundo. E ele chegou na América do Sul, passou no Brasil e tal, e se eu não me engano, posso estar falando merda, eu vou corrigir aí durante a gravação, durante a edição do vídeo, mas o primeiro fóssil desse animal foi descoberto pelo Charles Darwin enquanto ele estava aqui. E eles realmente, assim, eram animais enormes que deveriam ocupar um nicho ecológico muito semelhante ao de rinocerontes, talvez, né? Apesar de eles não terem chifre, se bem que tem uma espécie que é o Trigodon, né, o gênero Trigodon, que ele tem um chifre, parece um rinoceronte. Mas eles não tinham chifre, mas eles deveriam ocupar um nicho ecológico muito similar a esses grandes mamíferos herbívoros da megafauna. Se eu não me engano, ele foi descrito primeiramente como sendo um animal, um sirênio, né, como sendo um peixe-boi gigante. E depois o pessoal viu, pô, esse aqui não é um peixe-boi não, ele deve ser um animal mais parecido com um hipopótamo. E também não era muito parecido com um hipopótamo, apesar de que vocês vão encontrar muitas paleoartes antigas mostrando os toxodontes como sendo hipopótamos mesmo, assim, né, na água e tal. Obviamente eles deveriam, né, entrar na água também, mas hoje em dia a gente sabe que eles eram animais bem mais terrestres, bem mais similares aí a grandes mamíferos terrestres, como a gente já falou, rinocerontes, bisões, etc., né? Deveria ocupar um nicho ecológico muito parecido.
Aqui já a gente tem um outro grupo de animais muito famosos aí, que são é claramente um escutossauro, né? Um pareiasaurídeo. Então, os escutossauros, eles viveram durante o período Permiano, eles são um tipo de réptil, e eles eram, assim, grandes animais, né, para sua época. Eram grandes animais herbívoros e a principal característica é que eles eram cobertos de armadura, né? Então eles tinham esses osteodermas, essas ossificações, né, que cobriam esse corpo. Eles tinham pernas bem curtinhas, eles tinham um corpo bastante arredondado, bastante formato de barril. Então é um animal bem curioso, é bem alienígena, né? A gente olha assim para ele. Ele é bem esquisitão, mas boa parte dos animais que viveram ali durante o período Permiano eram muito esquisitos. Eu chuto dizer que os animais do Paleozoico, no geral, eram animais muito estranhos, né? Mas ele é um animal muito interessante. E ele é assim, é uma cara clássica do período Permiano. Acho que junto com o Dimetrodon e o Inostrancevia, o escutossauro dele vai ser ali dos animais mais conhecidos ali do período Permiano, né? Creatures Aqui, have had to be taught deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui nós temos uma cena de caça, né, de um réptil marinho contra um que parece até ser um dinossauro, mas não é exatamente um dinossauro. Então esse réptil marinho que está aparecendo para vocês na tela, ele é um Cymbospondylus. Ele foi uma espécie de ictiosauro do Triássico, né? Ele é relacionado ali com os ictiossauros. E ele era um animal enorme, né? O Cymbospondylus. O gênero Cymbospondylus tem algumas espécies, né? Mas algumas dessas espécies eram realmente assim ictiossauros enormes. A gente está falando de ictiossauros que deveriam ter quase 10 metros de comprimento, talvez mais de 10 metros de comprimento. Parece não ser muito se a gente compara com outros répteis marinhos, né, da era Mesozoica, mas a gente está falando ali mais ou menos do início do período Triássico, né, ou meio do período Triássico, não me lembro exatamente, mas é bem ali no início do período Triássico. Os ictiossauros eles dominavam os ambientes marinhos, né, como os principais predadores dos ambientes marinhos eram os ictiossauros nessa época. A gente ainda não tinha os plesiosauros, né? A gente só tinha algumas poucas linhagens, né, que dariam origem aos plesiosauria, e a gente não tinha mosassauros. Então os animais que ocupavam os principais nichos de predadores nos ecossistemas marinhos do Triássico eram os ictiossauros. A gente vai ter ictiossauros ainda maiores, mais para o final do Triássico. A gente vai ter, por exemplo, o Chonisaurus e o Ictiotitan, que podem medir mais de 20 metros de comprimento. Mas o Cymbospondylus, para a época que ele viveu, ele era no momento em que ele viveu, ele era um dos maiores, se não o maior predador marinho da sua época e deveria medir aí por volta de uns 10 metros de comprimento. E esse animal aqui que ele está caçando não é um dinossauro, apesar de parecer. Ele é um animal chamado Dongosuchus. O Dongosuchus, ele não é um dinossauro, mas ele é um arcossauro, então ele é um parente próximo aí dos dinossauros. Se não me engano, as filogenias atuais colocam ele como sendo um tipo de Aphanossauria, né? Então ele é um animal relacionado aos dinossauros, ele é um parente próximo dos dinossauros, mas ele não é um dinossauro, apesar de ele parecer bastante um dinossauro. Pela qualidade aqui da imagem não dá para ver bem, mas parece até que ele tem umas protopenas, uns filamentos assim que podem estar relacionados às penas que vão surgir nos dinossauros e as picnofibras que vão aparecer nos pterossauros também, que são todos animais, né, relacionados uns com os outros. E por esse pequeno trecho do trailer, parece que esse Dongosuchus está fazendo uma espécie de dança, talvez ele esteja fazendo uma dança do acasalamento ali na praia, e ele é interrompido aí pela chegada do Cymbospondylus, né? O que é muito triste, mas é muito legal. E eu achei interessante eles colocarem isso do Cymbospondylus, né, caçar, né, animais na linha da praia, né, em água bem rasa. Vários animais hoje em dia fazem isso, né, fazem
predadores marinhos fazem esses ataques assim na praia. Tem vídeo de tubarão fazendo isso, tem vídeo de orca, de golfinho fazendo isso, né? Animais ali bem no rasinho da praia e o animal vai com tudo, pega e volta. É claro que é uma ação arriscada, né? Principalmente para animais maiores, porque eles podem encalhar e morrer na praia, né? Mas, assim, às vezes vale a pena. E achei interessante eles colocarem dessa forma, apesar de que provavelmente não seria algo que ele deveria fazer com bastante frequência, né? Ele provavelmente deveria predar principalmente outros animais aquáticos. Outra coisa interessante é que não necessariamente esses animais conviveram juntos, até porque o Cymbospondylus, ele é um animal da América, com fósseis na América do Norte e Europa, e esse afanossauro aqui, ele é da Rússia, né? Então não necessariamente eles foram descobertos nas mesmas formações, mas eles deveriam ter ali uma intercalação temporal e talvez tivessem se encontrado, né? Nada impede, a gente só não tem evidência desse tipo de encontro. Aqui a gente tem uma briga entre dois gorgonopsídeos, né, que eu imagino que sejam Inostrancevia, né? Então os gorgonopsídeos, eles foram esse grupo de sinapsídeos, né? Então eles são mais proximamente relacionados aos mamíferos do que com os répteis, né? Então eles eram os principais predadores dos ambientes terrestres ali no final do período Permiano, né? Então são animais ali do Permiano. E o Inostrancevia poderia crescer até tamanhos bem grandes assim. Então ele era um predador bem grande, bem poderoso, né, que deveria ser o predador de topo de cadeia do seu ecossistema. Inclusive, ele deveria, muito provavelmente, caçar animais como o escutossauro que a gente viu antes, né? Então aí a gente já tem confirmação de que a gente vai ter episódios aí no Permiano, pelo menos aí, ó, no Permiano, Triássico e Pleistoceno, né? Com os toxodontes. E é legal aqui que eles colocaram esses Inostrancévias lutando, né? Ainda mais nesse ambiente devastado por ação vulcânica. Provavelmente essa cena já está mostrando ali a extinção do final do período Permiano, né? A extinção permiana, que foi a pior extinção em massa da história da vida no planeta. Estima-se aí que entre 90% e 95% de todos os seres vivos, de todas as espécies de seres vivos que habitaram o planeta foram completamente extintas, né, durante esse evento. Foi o pior evento de extinção em massa da história do planeta, pior até que a extinção que extinguiu os dinossauros, né? Então provavelmente aí a extinção permiana já está rolando e esses bichos estão brigando, competindo por território ou por recursos que no momento de extinção são muito mais raros de se conseguir, né? To survive. Aí a gente tem um dinossauro, não dá para saber que dinossauro que é, não tenho certeza, talvez ele seja um desses terópodes mais basais, né? Talvez essa cena aqui se passe durante o Triássico ou início do Jurássico, né? Final do Triássico, início do Jurássico. Seja um desses, ele tá com cara de ser um desses terópodes mais basais, um zupaissauro da vida ou alguma coisa assim, mas não tem como ter certeza. Aqui a gente tem a cara do período Permiano, né? Quando a gente fala de período Permiano, a gente lembra do nosso querido Dimetrodon, né? O Dimetrodonte, que é também um sinapsídeo. Ele tem toda essa cara de réptil, mas ele não é um réptil. Ele é um animal muito mais relacionado com nós mamíferos do que com qualquer réptil, né? Ele é muito mais próximo evolutivamente de você, ser humaninho, do que de um dinossauro. Apesar de muita gente chamar ele de dinossauro, mas ele não é um dinossauro, não é nem um réptil para início de conversa. Muito legal, a gente tem várias espécies de Dimetrodonte descobertas no mundo, descritas no mundo. Várias delas, todas elas têm essa característica vela nas costas, que ficou muito famosa do Dimetrodon. Algumas dessas espécies de Dimetrodon também vão ficar bem grandes assim. E é muito interessante porque realmente ele é a cara do período Permiano, então é interessante ele aparecer. Só que isso indica também que eles vão mostrar um pouco do momento mais antigo do Permiano, né? O Inostrancevia, ele aparece num ponto mais tardio do Permiano, mas
perto ali do final do Permiano, enquanto o Dimetrodon ele é um pouco mais antigo, né? Ele aparece um pouco antes, né? Então eles vão mostrar aí diferentes estágios do período Permiano, né? Espero que eles não misturem as criaturas, né? Porque eu não sei se essas criaturas conviveram, acredito que não. Acredito que quando o Inostrancevia surgiu, o Dimetrodon já estava extinto, não tenho certeza, vou confirmar durante a edição para vocês. Mas aí a gente vai ter diferentes momentos e diferentes períodos no tempo sendo mostrados, o que é muito legal. Inclusive, se eu não me engano, o design desse Dimetrodon, ele é do paleoartista Gabriel Ugueto, que é um paleoartista muito talentoso, né? E ele fez o design de algumas das criaturas aí desse documentário. E tá show de bola. Mass extinctions wiped out entire species. Aí a gente tem uma enchente, né, varrendo um grupo de animais, de predadores e presas. Não sei o que seria isso. Eu imagino que seja triássico. Esse bicho está com muita cara de ser um pseudosúquia, né, do período triássico, né? Aqueles animais tipo prestossucos, tipo esses animais assim que eram enormes crocodilianos, né, enormes pseudosúquios carnívoros e tal, então tem carinha aí de início do Triássico, né, mas não tenho certeza. Aqueles animais poderiam ser de sinodontes que eles estavam caçando, não sei. From supervolcanoes to an asteroid apocalypse. Aqui nós temos um outro bichinho também, que tem ficado famoso, né, nos últimos anos, tem conquistado bastante popularidade, que é o Yutyrannus, né? Então o Yutyrannus ele é um parente, um ancestral não, né? Seria errado dizer isso. Mas ele tá ali na base de Tiranosauroide. Ele é um Tiranosauroide meio basal ali, que foi descoberto na China. Inclusive, ele era um animal bem grande, ele deveria medir aí por volta de uns 9 metros de comprimento. A gente tem, se eu não me engano, 3 espécimes preservados deles, né, que foram descobertos próximos um dos outros, né, então deveria ser talvez um grupo, uma família, né, e em diferentes idades também. Né? Então você tem um animal adulto, um animal subadulto e um animal mais filhotinho, mais juvenil, né? Então são esses 3 fósseis que foram descobertos na China. E o mais impressionante é que mesmo um animal tão grande, ele era completamente coberto de penas. Os fósseis de Yutyrannus mostram evidências de que esse dinossauro tinha penas e provavelmente quer dizer que tiranosaurídeos ou tiranosauróideos, eles deveriam ter penas como uma característica ancestral. Então, talvez animais como o tiranossauro, daspletossauro, que são tiranossaurídeos bem mais derivados, né, bem mais, entre aspas, evoluídos, talvez eles tivessem penas também, já que o Yutyrannus tinha. Só que no caso do Yutyrannus, como eu falei, ele é um animal mais basal, tá mais ali na base da árvore evolutiva do Tiranosauroide. O ambiente que ele vivia era um ambiente mais frio do que outros tiranossauros que vão aparecer depois, né? Mas ainda assim, né, ele tinha essa cobertura de penas, que é muito interessante. Aqui não sei se deu para ver, mas a gente acabou de presenciar o assassinato de um espinossauro, né? Então a gente sabe que o espinossauro vai aparecer, né, nesse documentário. Inclusive saiu uma imagem dos filhotes de espinossauro, aí foi liberada uma imagem de como são os filhotinhos de espinossauro nesse documentário. Inclusive eles têm penas, olha que legal. E a gente então vai ter aí o retorno desse espinossauro aí na série, dinossauro super famoso, né? Aparece em tudo que é canto. Apareceu aí também na série The Dinosaurs da Netflix, né? Então, assim, animal clássico, animal famoso, claro que ia aparecer, né? E o bichinho tá aqui sofrendo, né? Foi pego, sei lá, num tsunami, numa enchente relâmpago e tá sendo feito aí feito de boneca aí pela água. To a frozen planet, strangled. Os insetos ali que parecem meganeura, não sei, porque no Carbonífero, se não me engano, a gente teve um período de congelamento no final do Carbonífero, que ocasionou ali uma extinção em massa. Então talvez fossem meganeuras sendo congeladas? Pode ser. By darkness. Aí, né, a gente tem os restos de um dinossauro, um terópode, né, que eu não sei reconhecer, não acho que é um tiranosaurídeo.
não sei dizer, pode ser um tiranossauro, pode ser sei lá, eu não sei o que deveria ser, mas é claramente um dinossauro terópode. With every disaster. Aqui a gente tem um outro réptil marinho. Ele parece muito o Symbospondylus que a gente já viu, mas esse aqui não é um Symbospondylus, ele é um outro réptil marinho. Isso aqui é um pliossauro, a gente consegue ver pela caudinha curta, né? O Symbospondylus, ele era um ictiosauro, ele tinha uma cauda comprida, né? Um corpo anguiliforme, né? Em formato ali de serpente marinha, de enguia e tal. E aqui a gente tem claramente um pliossauro, né? Um pliossauro que era esse grupo de répteis marinhos aí, que é um grupo irmão de plesiosauria, né? Só que eles tinham um pescoço curto. Pelo que eu pude ver, esse animal ele é um pliossauro chamado Brachaucanius, que é um pliossauro ali também do período Cretáceo, né? Enfim, tá. Bichinho foi parado no meio das árvores, né? O que é? Um réptil marinho escalador? Não, né? Provavelmente foi levado aí por um tsunami, alguma coisa que jogou ele em cima dessas árvores costeiras, né? O que pode muito bem ter acontecido, eu acho uma imagem muito maneira, né? Mas coitadinho do bicho também. Imagine, você passa a vida inteira dentro d'água e de repente você acorda e você tá, sei lá, empalado nas árvores. Não é muito legal, né? Um jeito muito legal de morrer. Esse aqui era um bicho que eu acho que ninguém sabia que ia ter na série, que é o Cotilorhynchus. Esse bicho é estranho. O Cotilorhynchus, ele faz parte de um grupo de vertebrados, de tetrápodes ali, também do período Permiano. Eu não me lembro o nome agora, mas eu vou colocar aqui na tela o nome desse grupo, que ele foi um grupo de sinapsídeos também. Então ele também tem essa cara meio de lagartão, meio de réptil, mas ele não é um réptil. Ele é um sinapsídeo, mais relacionado aos mamíferos também. E ele é um bicho muito engraçado na questão corporal, porque ele tem um corpo gigante, um corpo bem arredondado, assim, com um corpo de barril bem enorme e uma cabecinha minúscula em comparação ao corpo, né? Ele é um animal bem engraçado. E o engraçado também é que o grupo de que ele faz parte era um grupo de sinapsídeos herbívoros. E eles foram alguns dos primeiros grandes tetrápodes herbívoros a evoluir, que a gente tem no registro fóssil, né? Então eles são os primeiros herbívoros a se tornarem herbívoros de grande porte nesse ecossistema. Inclusive eu já tenho um vídeo no canal falando não sobre o Cotilorhynchus exatamente, mas sobre um parente dele, e eu conto mais sobre isso. Então é um dos primeiros grupos assim de vertebrados herbívoros que se torna de grande porte, né? Inclusive esse corpanzil enorme que ele tem provavelmente é uma adaptação para herbivoria, porque herbívoros precisam de um trato digestivo maior para conseguir digerir plantas, né, material vegetal. Então eles precisam de intestinos maiores, precisam de estômagos maiores. Então por isso que herbívoros normalmente têm um corpo muito avantajado, né? Tem barrigas enormes e tal, justamente para comportar esse aparelho digestivo maior e mais desenvolvido, né? E o bichinho aqui tá morrendo, sufocando, né? Tadinho dele. Aí nós temos um dos meus queridinhos, é um Dicinodonte saindo do ovo. Os Dicinodontes, eles são um dos meus grupos preferidos de animais extintos. Eles também são sinapsídeos, né? Então mais próximos de mamíferos do que de répteis. E eles aparecem durante o período Permiano e vão existir ali do período Permiano até o período Triássico. Eles vão ser extintos no final do período Triássico, se eu não me engano, ou um pouco antes, não tenho certeza, mas assim, eles não passam do período Triássico, eles são extintos no período Triássico. E era um grupo ali de sinapsídeos herbívoros, eles tinham um bico, eles tinham um par de presas, então vários dicinodontes, vocês vão ver que eles têm umas presas assim, né? Algumas parecem até umas presas de elefante e tal. E você tinha animais assim de diferentes tamanhos, você tinha desde dicinodontes como o Dictodon, que eram minúsculos assim, escavavam tocas. Você tinha o Listrossauro, né, que já era um pouquinho maior, mas também escavava tocas, né, e é um animal muito famoso por ter sobrevivido à extinção permiana. Eu não acho que esse aqui seja um listrossauro. Os listrossauros eles tinham uma cara um pouco mais achatada. Isso aqui deve ser outra espécie de dicinodonte. Se eu não me engano, é um Ixigualastia, acho que é assim que se pronuncia.
que é um dicinodonte ali do período Triássico. Mas enfim, eles são animais muito legais e assim, mesmo estando mais relacionados com mamíferos, é legal perceber que esses animais eles botavam ovos, né? Muito provavelmente botavam ovos, e a gente teve uma confirmação disso agora, que esse ano saiu a descrição de um embrião ainda dentro do ovo de um dicinodonte, no caso de um listrossauro, né? Eu pretendo fazer um videozinho curto falando só sobre isso, mas então a gente teve a confirmação que esses animais realmente botavam ovos, né? Deveriam botar ovos. Então, muito interessante ver esse documentário que provavelmente foi feito muito antes dessa descoberta sair, mostrando já um dicinodonte saindo do ovo. But each time, life returns. Olha só que legal, né? Então a gente tem ali um Pteranodon, acho que é não sei se é um Pteranodon ou Geostornibergia. Eu sei que tem um negócio aí que ou são duas espécies de Pteranodon ou Pteranodon e um outro gênero lá que é Geostornibergia, alguma coisa assim. Não me lembro direito a pronúncia, mas está aqui na tela também. Que ele tinha essa crista um pouco diferente. Não sei como está a classificação filogenética hoje em dia, mas enfim. Ou são dois gêneros diferentes ou duas espécies diferentes de Pteranodon. Mas o bicho estava ali em cima de uma carcaça do que claramente parece ser algum nodossauro, um anquilosaurídeo nodossauro, não sabemos qual, no meio do oceano, e de repente o bicho estava lá, né, sei lá, beliscando a carcaça, ou só pousando ali em cima para descansar, porque a carcaça está flutuando, e de repente, plau, um tubarão ali pegando esse pterossauro. O que é interessante porque a gente tem registro fóssil de ossos de pterossauro, se eu não me engano, inclusive de Pteranodon, que tem marca de mordida de tubarão. Então a gente não sabe se esses pterossauros eram ativamente caçados por tubarões ou se um pterossauro morreu e o tubarão foi lá e aproveitou, mas tem esse registro fóssil de marca de mordida de tubarão em fóssil de pterossauro, se não me engano, inclusive desse animal, né, desse Pteranodon, o que é muito legal. Outro detalhe interessante é que a gente tem essa carcaça aí desse nodossauro flutuando no mar, né? Com certeza é uma carcaça, né? Porque o verdadeiro nodossauro não ia conseguir flutuar. A gente tem estudos mostrando que esses animais eles iam afundar se eles entrassem na água, né? Porque eram animais muito pesados. Mas depois de mortos, né? Vai se juntando gases e tal dentro do corpo do animal, transforma o animal literalmente num balão e daí ele consegue flutuar na água, né? Por isso que cadáveres boiam na água, né, quando eles estão cheios de gases. E provavelmente foi isso que aconteceu com um nodossauro famoso chamado Borealopelta, né, que é aquele fóssil lá, o fóssil de um nodossauro mais bem preservado do mundo, né, que ele provavelmente o animal morreu, foi arrastado pelas águas, né, se encheu de gases ali e foi flutuando até o meio do mar e daí, né, sei lá, se rompeu essa pele e ele afundou. Por isso que ele foi tão bem preservado, até porque, se não me engano, os fósseis dele foram achados no ambiente marinho. Então, não faz sentido ter um nodossauro no ambiente marinho, a não ser que acontecesse algo assim, né? O animal flutuou, a carcaça dele flutuou, foi carregada pelas correntes marinhas e daí depois vai ser preservado num ambiente marinho, né? Aí, família de Nostrancevia de novo. Even strong. Aí a gente tem, provavelmente, aquele pliossauro que a gente viu mais cedo, né? Ajudando ali, muito provavelmente, um filhote recém-nascido a tomar o primeiro ar, né? Fazer a primeira respiração. A gente sabe que esses animais, eles eram vivíparos, né? Então, eles davam à luz ao filhote, assim como as baleias e os golfinhos dão à luz hoje em dia. Então, eles parem o animal, né? Apesar de eles serem répteis, eles não botavam ovos. Esses répteis marinhos, como os plesiosauros, pliosauros, ictiossauros e muito provavelmente mosassauros também, eles davam à luz como os mamíferos marinhos dão à luz hoje em dia. Eles pariam esses animais, né? E daí você tem que ajudar o seu filhote a dar a primeira respirada, afinal eles não são animais completamente adaptados para viver dentro d'água, né? Eles têm que respirar oxigênio atmosférico ainda.
E também é interessante saber que a gente tem registro de pliossauros dando à luz, né, que tinha preservado um filhote ali dentro da barriga, né, dentro do ali no ventre, né? Então a gente tem um fóssil de pliossauro e eles provavelmente deveriam dar à luz assim, também a um filhote, talvez no máximo dois, né? Então, e talvez ter algum tipo de cuidado parental durante a vida. Isso é mostrado um pouco também durante lá a primeira temporada do Prehistoric Planet lá atrás, né? Então, muito legal isso sendo mostrado aqui de novo. Aqui a gente tem o que parece ser... Tá aí meio estranho, né? Parece um pouco um saurópode, mas eu acho que é mais um sauropodomorfo mais basal, que antigamente a gente chamava de prosaurópode, hoje em dia a gente não chama mais com esse nome, não. Né? Mas parece algum tipo de prosaurópode ali durante o período Triássico, ou talvez início do Jurássico, que eles ainda existiam ali no comecinho do Jurássico, né? Aqui eu não sei se é a mesma cena, eu acho que não é a mesma cena. Não dá pra ver muito bem pela qualidade aqui do trailer que eu achei, né? Mas parece ser outro animal, não é um prosaurópode que a gente viu. É, prosaurópode aqui, e depois é outra cena, provavelmente aí com algum tipo de hadrossauro, algum tipo de ornitópode afastando essas aves, né? Não é o mesmo animal. Algum mamífero basal. Inclusive, acho que essa é a mesma cena que aquele dinossauro terópode aparece ali no início, né? Então talvez foi um dinossauro terópode caçando um mamífero. Aqui, ó, que a gente tinha falado. Aí, ó, os filhotinhos de espinossauro emplumados, né? Ó, que gracinha, né? Eu sei que tem gente que vai chiar, que vai dizer que ele não tinha penas e não sei o quê. Talvez tivesse, talvez só na fase juvenil e na fase adulta perdesse as penas. Não tem como a gente saber esse tipo de coisa, né? Mas assim, achei muito legal, gostei bastante do design desses filhotes aí de espino. Aqui a gente tem algum tipo de molusco predador do Paleozoico. Não sei dizer o que é. Ele parece muito aqueles... agora eu não me lembro o nome do grupo, desculpem aí, invertebradólogos, pessoal que estuda... que estuda moluscos fósseis. Eu vou colocar o nome desse grupo aqui, mas parece esses animais, né, esses grandes moluscos, se eu não me engano, do Ordoviciano, né, que eram os principais predadores dos ambientes marinhos do Ordoviciano, né, que podiam chegar até tamanhos bem grandes. Eu me lembro que eles apareceram, acho que é Orthoceras, não sei, que aparece lá no Life on Our Planet, aquele documentário da Netflix também. Enfim, eles eram moluscos gigantes, eles tinham umas conchas cônicas, pareciam um chapéuzinho de aniversário, né? Que eram enormes e eles eram os principais predadores marinhos da época deles, né? Então, assim, a gente vai realmente bem ali para trás no período paleozoico, né? Gostei da bioluminescência deles também. Aqui uns elefantinhos. O que parece ser um urso das cavernas. Witness the heart and the hope of our planet. Pelo jeito é tipo um urso das cavernas aí, um arctódo, se eu não me engano. Muito legal, interessante que eles usaram um padrão de cores muito similar ao do urso de óculos que a gente tem hoje em dia na América do Sul. Aqui a gente tem algum tipo de mamífero arborícola, não sei dizer o que é. Eu vi gente comentando que provavelmente é algum primata ancestral, né? Então estão falando que poderia ser algum tipo de primata basal, algum ancestral dos primatas, né? Logo após a extinção dos dinossauros, porque realmente os primeiros primatas, se eu não me engano, eles aparecem ali... os primeiros ancestrais dos primatas aparecem por volta de 60 milhões de anos atrás, né? Então, apenas 6 milhões de anos depois da extinção dos dinossauros, né? Então, eles são animais assim, que aparecem logo depois da extinção dos dinossauros. Então, muito interessante que eles estejam representados aqui também, esses primeiros primatas, se for isso mesmo, né? Aqui a gente tem umas tartaruguinhas nascendo, mas isso aqui não são tartarugas não, tá, galera?
Esses animais, eles são répteis muito similares às tartarugas, mas é de um outro grupo de répteis que a gente chama de placodontes. Então, os placodontes, se não me engano, eles surgem também no período Triássico, né? E eles são animais muito parecidos com tartarugas, né? Eles também desenvolvem cascos, eles desenvolvem um plano corpóreo muito semelhante ao das tartarugas, mas eles não são tartarugas. Eles são outro grupo de répteis que, de forma independente, desenvolveu esse formato corpóreo de tartarugas. Se eu não me engano, esse aqui deve ser um Ciamodus, né? Que é um placodonte ali do período Triássico. E achei interessante eles terem um comportamento também muito similar a das tartarugas, né? Então fazer um ninho na praia, os bichinhos nascerem e correrem para a água, né? Muito legal. Travel back. Aqui a gente tem um elefantídeo. Eu fiquei muito me perguntando que bicho que deveria ser. Pelo formato das presas e pelo que algumas pessoas estavam comentando na internet, esse bicho ele deve ser um elefantídeo da América do Sul. É um elefantídeo da América do Sul chamado de Cuvierornis, que ele tem essa presa característica, ela se divide ali na frente, mas o mais interessante é que essa presa provavelmente teria uma camada de esmalte em espiral, que deveria formar uma camada de esmalte em espiral. O marfim em si, né, a parte mais interna não tinha, né, essa espiralação, mas talvez o esmalte teria. Eu não consegui ver nesse trailer se essas presas eles mantiveram, né, essa questão do esmalte aí com essa espiralação, né, esse esmalte espiralado, mas vamos ver na série, seria interessante se tivesse, né? Então aí, um elefantídeo sul-americano. Ó, outros dois bichinhos aqui interessantes pra gente ver. Travel back in time. O Smilodon, claro, provavelmente aqui é o Smilodon populator, o da América do Sul, né? Já que a gente vai ter o Cuvierornis, vai ter o Toxodon, que também são aqui da América do Sul, provavelmente aí, né, vamos ter um Smilodon populator, né? Confessar que achei esse modelo um pouco estranho, ainda mais agora que a gente acabou de ter o Prehistoric Planet Ice Age, inclusive a gente fez o último conversa passada aqui sobre esse tema, e lá tinha um design, ó, chuchuzinho de um Smilodon, né? Tanto o populator quanto o fatalis. E esse aqui eu confesso que achei meio estranho, tá meio esquisito esse Smilodonte aqui, esse tira-dente de sabre. Achei meio esquisito, vou falar. Não gostei tanto assim, parece realmente muito artificial. Aqueles outros tinham uma qualidade melhor. Tudo bem que são estúdios diferentes, alguns têm mais dinheiro do que outros e tal, então dá para fazer um trabalho mais legal. Mas assim, não é o melhor Smilodonte que eu já vi, sabe? To see how Esse bicho bizonho aqui, eu fiquei batendo cabeça que eu não tinha entendido o que desgraça é isso. Por sorte, o pessoal lá do Mundo dos Mortos me ajudou, né? E obrigado, Miguel e companhia aí do grupo do Mundo dos Mortos aí. Que esse bicho é um mamífero, que também é um mamífero ali que aparece logo após a extinção dos dinossauros, que é o Titanoides. E o que é o Titanoides? O Titanoides, ele faz parte de um grupo de mamíferos chamados Pantodonta, que é um grupo de mamíferos que surge ali também, acho que por volta de 60 milhões de anos, então logo após a extinção dos dinossauros, né? E eles são o primeiro grupo de mamíferos, logo após a extinção dos dinossauros, a atingirem tamanhos gigantescos, né? Então eles são os primeiros mamíferos herbívoros a ficarem enormes logo após a extinção dos dinossauros. Esse é um grupo completamente extinto, eles não têm relação com nenhum grupo de mamíferos vivos hoje em dia. Se eu não me engano, acho que eles são mais proximamente relacionados à Artiodactyla, mas ainda assim é um parentesco distante, então tipo, não tem nada como esses animais vivos hoje em dia, né? E a aparência deles é muito estranha realmente. Eu até achei que eles eram algum tipo de predador, mas eles não eram, apesar desses caninos, apesar dessas coisas aí, dessa carne predadora, eles eram animais herbívoros, né?
Então foram os primeiros animais herbívoros a chegarem num tamanho grande como esse. Então, logo após a extinção dos dinossauros, é claro, né? Então, muito interessante que a gente vai ter essa visão dos mamíferos logo após a extinção dos dinossauros. Geralmente, quando a gente está vendo animais, assistindo um documentário, alguma coisa de animais extintos, a gente geralmente vê só os mamíferos da era do gelo, né, do Pleistoceno, e a gente não vê muito esses mamíferos ali do iniciozinho da era Cenozoica, como é o caso que está mostrando aqui. A gente viu provavelmente aquele pequeno primata, né, primata ancestral, e agora também esses titanoides aí bizarros. Legal que eles estão trazendo isso para o documentário também. Life fights back. Metrodon de novo. Aqui é uma debandada de algum tipo de hadrossauro, de ornitópode, provavelmente um edmontossauro da vida. E ó que dó, o bichinho atropelando um filhotinho ali, que parece um filhote, né? Correndo atrás ali uma demandada, talvez sejam fugindo da queda do asteroide ou de algum predador e atropelaram um filhotinho, tadinhos deles. Aqui, né, o Cuvierornis correndo atrás do Smilodon, talvez o Smilodon tentou predar ali o Cuvierornis, não deu muito certo e tá levando um corridão. Ó, o Metrodon farmando aura. Surviving Earth. Olha só, Surviving Earth, então... olha só, 11 de junho já vai ser a estreia aí. June 11th, followed by the Americas on NBC and Peacock. Muito legal, gostei demais. Então, quais foram as minhas impressões sobre esse primeiro trailer e o que eu pude ver do documentário até agora? Parece interessante, acho interessante essa temática aí de querer falar um pouco das extinções em massa que aconteceram na história do planeta e como a vida se recuperou desses processos de extinção. Acho legal. Acho legal também eles trazerem mais do Paleozoico. Paleozoico que é algo que a gente vê pouco na mídia, né? Principalmente documentários. Então, geralmente, quando a gente tem documentário de vida pré-histórica, é focado em dinossauro ou em mamíferos da Era do Gelo, que são mais carismáticos, né? E o Paleozoico, né? Permiano, Carbonífero, etc., fica meio, assim, deslocado, né? Muita gente nem conhece direito esses períodos, né? Então é muito legal um documentário trazer isso também. Eu gostei de vários dos modelos, assim... Sobre os modelos dos animais pré-históricos, eu tive sensações mistas. Achei alguns modelos muito interessantes, achei outros meio esquisitos, como é o caso do Smilodon, talvez por eu estar comparando justamente com documentários que eu achei melhor produzidos, como o próprio Prehistoric Planet, né? Mas ainda assim, parece ser um documentário bastante interessante. Os modelos, né, alguns deles se salvaram, alguns são inspirados ali em trabalhos de paleoartistas famosos, como o Gabriel Gueto, né? Então, assim, é misto. Eu mais gostei do que desgostei. Os que realmente me causaram mais estranheza foram os mamíferos. Sobre a animação, eu também achei que ela deu uma oscilada. Eu assisti o trailer, eu vi que, tipo assim, a animação dos modelos, em alguns momentos estava boa, mas em alguns momentos estava muito esquisita. Tava, assim, muito estranha, parecia mais um documentário realmente bem barato, assim. Não sei se esse processo de animação dos modelos está totalmente finalizado. Assim, o negócio vai estrear em junho, né? Vai se estrear mês que vem. Então, assim, se eles forem modificar alguma coisa, tem que estar modificando agora, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer. Então, assim, a movimentação de alguns dos animais eu achei meio estranha, mas tá bom, né? Eu ainda acho que vai ser um documentário muito bom, tem muita gente boa envolvida, muitos pesquisadores envolvidos, né? E, assim, eu espero que seja tão bom quanto o Prehistoric Planet foi, né, quanto outros documentários recentes de vida pré-histórica foram. Mas e vocês? O que vocês acharam desse trailer? O que vocês estão esperando para esse documentário, né? Quais as expectativas de vocês? Comentem aí embaixo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, certo? E se vocês gostam do meu trabalho aqui no Paleoblog, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, comente aí embaixo qualquer coisa para engajar, né? E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, familiares, conhecidos, inimigos, com todo mundo que você conhece, né? E se você gosta também do meu trabalho e quer me ajudar a manter o meu trabalho de divulgação científica aqui na internet, você também pode
me ajudar financeiramente com qualquer valor aí, através da nossa chave Pix, paleoblogbr@gmail.com. Qualquer valor já ajuda demais eu a manter e continuar desenvolvendo esse projeto de divulgação científica aqui, certo? Então, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.